Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 10. Nós vamos ler hoje aqui dos versos 25 a 32, encerrando assim o capítulo 10 e chegando simbolicamente fechando o primeiro terço aqui da nossa série em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, né? Mas vamos arredondar aqui e pensarmos que fechar o capítulo 10 é fechar um terço dessa série que tem abençoado muitas pessoas para a glória de Deus. Para mim é sempre uma alegria, um privilégio ter você aqui conosco em breves minutos, todos os dias. E eu sempre faço questão periodicamente de repetir isso. Tem semanas que eu falo todos os dias, falo isso. Ó, gente, para mim é uma alegria, para mim é um privilégio, para mim é uma gratidão. E não é uma repetição vazia. É, na verdade, um olhar em perspectiva em que eu posso já olhar para trás, no espaço curto de tempo, né? A gente começou a fazer os devocionais diários em 2023. Mas eu começo a pensar o seguinte, olha, lá na frente, a gente vai conseguir olhar para trás e ver que foram breves minutos, mas que acumulados tiveram um grande efeito na vida de muitas pessoas. Se você está aqui 20 minutos por dia e você faz isso 5 vezes por semana, você tem aí já 100 minutos. 100 minutos é 1 hora e 40 minutos por semana. Aí você multiplica isso por mês, você multiplica isso por anos. E mais, não é só o tempo, a duração do devocional, mas o impacto que essa mensagem tem no seu coração. Todo dia você está aprendendo uma coisa nova, você está crescendo, você está aprofundando, você está afirmando valores, você está ajustando o seu olhar da vida, você está tendo uma direção para o seu coração da parte de Deus, através da palavra dele. Então, tudo isso tem muito impacto, né? Então, o meu desejo, né, se Deus nos permitir, termos muito mais tempo de vida, termos a oportunidade de ter a conexão de internet, ter essa oportunidade de se reunir, se o Senhor Deus nos abençoar, vai ser um tempo relevante da nossa vida que vai ter uma grande influência na nossa história, na nossa vida. E isso não é só nesse devocional. Isso aqui é em todo momento que a gente se expõe à palavra de Deus, que a gente se expõe a um tempo de oração, que a gente se expõe a uma conversa com um amigo, com uma pessoa sobre as coisas do alto, sabe? Tudo isso tem uma influência muito grande. Então, eu olho em perspectiva e não tem como meu coração não se encher de muita gratidão e de muita alegria, percebendo que nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida da forma certa, né? Conforme a vontade de Deus. Então, louva o Senhor por cada um de vocês, louva o Senhor por essa oportunidade e quero te convidar, você que está aqui a primeira vez, para se inscrever no nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu tô achando, rapaz, que tem um negócio que eu acho que é psicológico já. Olha só, meu Deus do céu. Toda vez que vai começar o devocional, vem uma certa coceirinha aqui nas costas, rapaz, dá vontade de fazer isso. E todo devocional me seguro. Mas hoje não teve jeito, né? Mas vamos que vamos para Provérbios capítulo 10, versos 25 a 32, que dizem assim: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Vou até repetir esse versículo mais uma vez, porque nele tem a essência do que nós vamos conversar hoje aqui. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Isso aqui nem é um versículo que nem precisa explicar muito, né? Assim como o vinagre é prejudicial para os dentes e a fumaça é prejudicial para os olhos, o preguiçoso, ele é prejudicial para aqueles que o enviam. Verso 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Olha como o verso 27 é praticamente o verso 25 escrito de outra forma. Leia comigo com atenção. Verso 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. Aí sim, verso 27, o temor do Senhor prolonga a vida, longevidade, mas a vida do ímpio é abreviada. Perceba que é a mesma ideia. Verso 25, verso 27, aí vem o 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios dão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados. Estou lendo aqui na NVI,
mas para quem não pegou esse termo desarraigados, é no sentido de arrancar a raiz, né? O que é desarraigar? É tirar pela raiz, tá? Então o verso 30 vai dizer: os justos jamais serão desarraigados. Ninguém vai arrancar a raiz do justo, mas os ímpios pouco duram na terra. Olha a ideia de longevidade e efemeridade, o que é passageiro, o que é transitório, o que vai expirar. Olha como essa ideia está nos versículos 25, nos versículos 27 e agora claramente no versículo 30 também. Vamos seguindo, verso 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Ontem nós falamos, eu quero enfatizar hoje o versículo 30, tá? Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram. Porém, quando nós começamos a ler, eu disse que o verso 25 carrega a essência do que nós vamos comentar. Verso 25 que diz: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Ontem nós conversamos sobre a figura da águia. E nós falamos sobre a abordagem da águia em relação à tempestade. Para quem não estava aqui, rapidamente eu resumo. A águia, ela é uma das poucas aves que ela consegue voar acima das nuvens. Então, toda vez que tem uma tempestade, vamos imaginar que a águia esteja voando numa altitude normal, comum a muitas aves, e aí começa uma forte tempestade, uma forte chuva. A maioria das aves tem que encontrar um lugar para se esconder, um lugar para se guardar da chuva e esperar ela passar. A águia, ela tem o poder, a habilidade de voar acima das nuvens. Então, da mesma forma que a Bíblia fala, né, que nós subiremos como águia. O que é subir como águia? É você voar acima da tempestade. É você superar as tempestades da vida. Falamos disso ontem, foi uma bênção devocional. E esse versículo parece estar falando a mesma coisa. Passada a tempestade, né? Tiago, você falou de águia, de tempestade ontem. O verso 25 já fala que passada a tempestade. Olha aí, confirmação, Tiago. Mas, na verdade, esse versículo 25, ele vai falar de uma outra coisa. A ideia do verso 25, do verso 27, do verso 30, de todo esse conjunto de texto aqui que finaliza o capítulo 10, é falar de um contraponto entre o longo prazo do justo e o longo prazo do ímpio. O longo prazo do justo e o longo prazo do ímpio. E eu vou te mostrar como é importante nós termos uma visão de longo prazo para tudo na vida, inclusive para as nossas decisões de curto prazo. Mais uma vez, a gente precisa ter uma análise de longo prazo para tudo na vida, inclusive para as situações de curto prazo. A grande verdade é que a nossa mente, ela cria padrões. E nós vamos buscar padrões de velocidade dentro da nossa realidade, dentro do que nós vivemos, né? E nosso tempo, a nossa realidade, a nossa civilização, ela é a mais acelerada de todos os tempos. Nunca existiu nenhuma civilização, nenhum tempo, nenhum lugar que tivesse tecnologias que trouxessem tanta velocidade de execução a quase tudo como a nossa tem. Às vezes eu costumo devagar em meus pensamentos e costumo pensar assim, como que o apóstolo Paulo veria o mundo de hoje? Ou se, por exemplo, se Deus, né, ressuscitasse o apóstolo Paulo e trouxesse ele justamente no tempo atual. Ele com aquela mente lá de 2000 anos atrás e viesse para o tempo atual. Como é que o apóstolo Paulo conseguiria, por exemplo, mensurar uma viagem de avião, onde você consegue cortar o planeta inteiro em um dia e meio no máximo? Como é que o apóstolo Paulo conseguiria mensurar uma transmissão de um devocional como esse, que podem assistir pessoas que estão no meu prédio, no meu condomínio, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país e até em outros países? Eu não sei se é o caso, mas se alguém aqui estiver no Japão e quiser conectar e assistir, vai assistir. Como que o apóstolo Paulo lidaria com a ferramenta do telefone, onde você atende uma pessoa que está também a muitos quilômetros de distância e você consegue ouvir a voz da pessoa e se comunicar com ela em tempo real? Como é que ele lidaria com a ligação de vídeo, com a mensagem no WhatsApp? Você abre um aparelhinho, escreve uma coisa lá
digitando, e aí você tem a garantia que daqui a um tempo a pessoa vai ver e vai responder com muita velocidade. Na época do apóstolo Paulo, para que uma mensagem fosse enviada para outra pessoa, primeiro que a escrita da mensagem já era um privilégio de poucos, certo? Mas até mesmo tendo aquela escrita pronta, aquele documento demoraria muitas semanas, às vezes meses, para alguns casos até alguns anos, para chegar no destinatário final. E aí, se esse destinatário final quisesse responder, ia demorar tanto tempo quanto. Imagina comigo quantas mensagens e quantos mensageiros não conseguiram chegar ao destinatário final porque morreram, seja por uma guerra, seja por um desastre, seja por um acidente. E a pessoa que enviou não sabe se a resposta não chegou por decisão própria ou porque a mensagem nem tinha chegado, né? Você fica ali na incerteza. E realmente um contraste muito grande. Você tem uma expectativa de receber resposta dentro de alguns meses ou até anos, e você tem uma expectativa de receber uma resposta no WhatsApp. No WhatsApp, quando a pessoa demora de responder, muitas vezes você liga para a pessoa, né? Você está precisando, o tempo da resposta está acabando, eu tenho que tomar uma decisão aqui, preciso saber da opinião de fulano, preciso saber da direção, uma orientação. Então, a nossa percepção de tempo, ela está associada ao padrão que a nossa mente vive. O padrão de 2000 anos atrás era um, o padrão de hoje é completamente diferente. Nós somos muito mais viciados no curto prazo. Nós somos muito mais imediatistas. Nós somos muito mais acelerados. Mas é muito importante nós termos uma visão de longo prazo da vida. Sabe por quê? Provérbios nos explica. Quando nós vemos uma situação e nós analisamos quem está se dando bem naquela situação, muitas vezes a nossa análise é viciada no curto prazo. E muitas vezes, não todas eu confesso, mas muitas vezes, quando nós analisamos uma situação, no curto prazo, quem está se dando bem é quem está vivendo errado. É quem está burlando a lei. É quem está se corrompendo. É quem está fazendo mal. E quem está se dando mal é justamente quem está fazendo o que é certo. É justamente quem é honesto. É justamente quem paga os impostos corretamente. E você pensa, não é possível. Senhor, por que isso acontece? Por que quem vive de qualquer jeito parece que está se dando bem, está crescendo na vida? E eu, Senhor, que estou aqui te obedecendo, fazendo a tua vontade, fazendo o que é correto, estou me dando mal. E essa não é uma ilusão, não. De fato, no curto prazo, se você tirar uma fotografia do curto prazo, realmente o ímpio está se dando bem, o justo está se dando mal. Porém, a nossa visão precisa ser mais ampla. A nossa visão precisa ir mais longe. Ontem nós falamos sobre voar como águia. Hoje eu te convido a ter olhos como de águia. Porque a águia, não sei se você sabe, ela é um animal que enxerga, meu Deus, muito, infinitamente mais do que um ser humano. Né? Você tem ideia da proporção disso? Uma águia, no auge do seu voo, na sua altitude mais alta, ela consegue enxergar uma formiga andando no chão aqui na Terra. A gente não enxerga uma formiga, a gente aqui, né? A gente aqui não consegue enxergar uma formiguinha no chão. A águia lá de cima, ela consegue enxergar uma formiga na Terra. Então a visão da águia é muito mais ampla, é muito mais longe do que a nossa. A gente precisa ter no coração olhos como de águia, olhos para enxergar longe, e isso é sabedoria. Porque em vários momentos nós somos tentados a não fazer o certo, nós somos tentados a viver de forma tortuosa, porque nós temos essa impressão no nosso coração de que fazer o que é certo vai nos dar prejuízo e fazer o que é errado vai nos dar benefício. Vamos pensar numa situação hipotética? Digamos que alguém trabalhe no funcionalismo público. Sou um servidor público, uma servidora pública. E ali naquela repartição, né, um grupo de pessoas ali fizeram um esquema de corrupção. Os casos aí são aos montes. Infelizmente no Brasil isso aí todo dia acontece, todo dia estoura alguma coisa nova. Aí você está ali e você está pensando o seguinte, bom, se eu fizer o que é correto, os meus colegas, primeiro, eles vão desconfiar de mim, porque eu estou fora do esquema. Se eu estou fora do esquema, eles vão ficar com medo de eu denunciar, então eles vão fazer mal para mim. Acontece isso muitas vezes, muitas vezes. Só da pessoa não participar do esquema, ela já é prejudicada. Porque a pessoa fica com medo, não, se fulano de tal não está no esquema aqui, então ele é uma ameaça para a gente.
A pessoa vai sofrer constrangimento moral, a pessoa vai passar muitas vezes por N situações, porque ela está fazendo o que é correto. Ela está tentando fazer a coisa certa. Em contrapartida, se ela escolher o mal, ela vai ganhar 10 vezes mais, porque o esquema ali por fora vai ganhar muito mais. Ela vai ganhar prestígio lá dentro, ela vai ganhar amigos importantes, poderosos, ela vai ganhar benefícios, ela vai ganhar vantagens, ela vai ganhar a proteção dos poderosos, né? Olha, me ajude aqui nesse esquema aqui, eu vou garantir você lá na frente. Ela vai ganhar uma série de benefícios e que você analisa assim, bom, no curto prazo, parece que fazer o errado é vantagem e fazer o que é certo é desvantagem. Mas, a Bíblia nos convida a olhar para o longo prazo, porque no longo prazo os polos se invertem. Aquele que está fazendo o errado e aparentemente está se beneficiando, ele na verdade está cavando a própria cova. E aquele que está fazendo o correto, que aparentemente está se prejudicando, ele na verdade vai ter os seus passos firmados pelo próprio Deus. É como se Deus dissesse assim, olha, se você... Vamos falar no linguajar, né? Não é nem no linguajar comum, no linguajar da favela mesmo. Na favela a gente fala assim, ó, se você andar pelo certo, né? Se você fizer o que é certo, se você andar pelo certo, já diria Deus na versão do dialeto da favela, do gueto. Se você andar pelo certo, eu vou te patrocinar. Eu vou te proteger, eu vou guardar teu longo prazo. É o que Deus está falando aqui em Provérbios. Passado a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece para sempre. Verso 25. Aí vem para o verso 27, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Vem para o verso 30, os justos jamais terão as suas raízes arrancadas, mas os ímpios pouco duram na terra. Normalmente o tolo, você vai ver isso em Provérbios várias vezes, ele só enxerga o curtíssimo prazo. Aí já deve ter visto na rede social várias vezes essa frase. Eu sei que várias pessoas usam isso de brincadeira, né? Eu não tenho nada contra o uso de brincadeira, não. Mas a pessoa fala assim, em algum momento a pessoa fala assim, ó, só se vive uma vez. Então vou viver isso aqui. Isso pode ser usado de brincadeira ou de forma séria. Eu não sou radical para dizer que isso aí é maligno sempre. Não. E você brinca assim, ó, só se vive uma vez. Só queria dieta, mas hoje eu vou comer uma pizza, porque só se vive uma vez. Obviamente é uma brincadeira ali. Mas às vezes as pessoas acabam levando essa perspectiva para coisas sérias, para coisas graves, para questões morais, né? E muitas vezes algumas escolhas morais são mal feitas porque a pessoa só está pensando no benefício do curto prazo. Deixa eu te dizer uma coisa. O pecado, normalmente, ele tem um preço que a gente passa no cartão de crédito. Sabia disso? Quando você vai comprar uma coisa, você não tem um valor ali na hora, você passa no cartão, parcela, e o pagamento você faz depois. O pecado normalmente é assim. Tem situações que a pessoa já colhe o mal na hora que ela fez, mas o pecado normalmente ele vai cobrar a conta tempos depois. É como alimentação. Você não vai morrer porque você comeu uma pizza. Não sei que a pizza esteja envenenada, mas se você comer pizza todo dia, é diferente. Se você tiver o pensamento de, poxa, hoje eu comi uma pizza, não morri. Amanhã comi uma pizza também, hoje não morri. Aí no outro dia eu também comi uma pizza, hoje não morri. Mas se você for nessa de não sei o que, não morri, não sei o que, não morri, não sei o que, não morri, da mesma daqui a pouco. Algumas doenças podem chegar e, infelizmente, algumas questões podem ser até de forma fulminante na sua vida. Porque tem um acúmulo. Você não sentiu na hora, mas aquilo vai se acumulando no seu corpo. Aquilo vai se acumulando na sua alma em termos de pecado. Aquilo vai se acumulando no teu espírito, sabe? Então tem situações em que a gente só analisa o curto prazo e a gente desperdiça a chance de enxergar a situação como ela é profundamente. Eu fico observando a história de José do Egito. José, ele é traído pelos seus irmãos, é vendido pelos seus irmãos. José, ele se torna um grande funcionário de Potifar e aí ele é caluniado pela esposa de Potifar, ele é lançado na prisão. Meu irmão, José está o tempo todo sofrendo injustiça, o tempo todo sofrendo injustiça, o tempo todo sofrendo injustiça. Se ele tivesse uma visão só de curto prazo, né? José poderia, por exemplo, a mulher de Potifar estava louca por José. A mulher de Potifar estava louca. José, olha, vamos ter um caso aqui, ninguém vai saber. Meu marido está fora o dia todo aqui, você é super admirado por ele confia tanto, ele te deixa aqui tomando conta de tudo. José tomava conta de tudo na casa de Potifar. A gente pode ter um caso aqui, ninguém vai saber, não vai dar problema para ninguém, eu não vou te denunciar, ninguém vai saber.
E José poderia viver uma vida dupla ali e ter os benefícios do curto prazo. E ter os benefícios da paixão, da adrenalina, da coisa escondida. Mas uma coisa que é errada. Uma coisa que não estava sendo aprovada por Deus. Aí não, ele é fiel a Deus. Ele evita se envolver com aquela mulher, a mulher calunia ele e vai para a prisão. Rapaz, eu fico pensando, José poderia olhar assim e pensar, Senhor, poxa, eu fiz o que é certo e o Senhor não me protegeu. Eu fiz o que era certo e fui prejudicado. Eu fiz o que era certo e eu estou numa situação pior do que a que eu estava. Isso serve, gente, para a vida de José. Isso serve para Davi, onde Davi começou a ser perseguido por Saul. Isso serve para Daniel na cova dos leões. Isso serve para Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Isso serve para tantas histórias da Bíblia. Mas aí depois, a vida de José tem uma virada. José se torna governador do Egito, a história todo mundo conhece, né? E aí quando ele encontra com seus irmãos, que finalmente, né, ele percebe o que estava acontecendo, ele fala assim, não, agora eu sei que o Senhor, ele me posicionou aqui exatamente para ser uma resposta para esse tempo. Então agora ele teve uma visão em perspectiva do longo prazo. Não era mais o José, menino lá, que estava, sabe, na terra dos seus irmãos, na terra do seu pai, um jovem, um adolescente ainda talvez. Ele agora era um José maduro, homem formado, governador do Egito, já tinha passado por muitas coisas. E ele está olhando em perspectiva e dizendo assim, olha, valeu a pena. Todas as injustiças, todo o cenário ruim, tudo de ruim que eu passei, valeu a pena, porque agora eu estou sendo uma resposta de Deus para minha família, para a nação do Egito e para diversas nações ao redor, que muita gente não percebe. Mas José, ele foi resposta de Deus para muitas nações ao redor, porque a questão, gente, não era só o Egito ter dinheiro, não era só o Egito ter riqueza, não era só o Egito ter alimento. As outras nações precisavam se alimentar e não tinham. Então o Egito vendeu alimento para essas nações. Milhões de pessoas foram salvas da morte por fome por conta da vida de José. Compreende? Então, olha como o justo no longo prazo, quando ele está firmado em Deus, o longo prazo dele vai ser muito positivo e o ímpio, o longo prazo do ímpio vai ser muito negativo. Quando nós temos uma visão só de curto prazo, a nossa tendência é sempre fazer a besteira, é sempre tomar decisões ruins, é sempre ir por caminhos errados, porque a gente só olha para os, entre aspas, para os benefícios do pecado. A gente olha só para os benefícios do caminho tortuoso. A gente olha só para os benefícios das distrações, dos erros e de qualquer equívoco da vida. Mas esses equívocos têm um preço. O preço você paga depois. Em comparação com isso, em contrapartida, o justo, o caminhar corretamente, o andar em caminhos de retidão, ele normalmente tem um efeito contrário. Se o pecado era um cartão de crédito, a vida justa, ela na verdade é um pagamento antecipado. Você paga antecipado no Pix. Então, primeiro o dinheiro sai do seu bolso. Depois que você vai receber benefício. Muitas vezes é isso. Você paga um preço, você paga um perrengue, você paga... E, na verdade, você está, investindo para ganhar muito mais lá na frente. Muito mais lá na frente. Né? Pega um exemplo simples da vida hoje em dia. A pessoa, às vezes, ela pensa assim... Eu vejo direto isso aí. Todo dia tem alguém que posta alguma história assim, ó, no Instagram. Todo dia. Alguém posta uma história assim... Poxa, hoje eu estava cansado. Hoje eu estava sem saco. Hoje eu estava irritado. Hoje eu estava triste. Eu estava não sei o quê. Mas eu fui lá para academia, fiz meu treino e tal, me sinto aqui um vencedor, porque eu fui para academia e fiz um treino. Aí você pensa, poxa, foi só um treino, não mudou nada. Mas na verdade, quando você vai acumulando um treino, 2 treinos, 10 treinos, 15 treinos, 20 treinos, 1 ano de treino, 3 anos de treino, 5 anos de treino, o envelhecimento dessa pessoa é muito mais saudável do que quem só estava comendo pizza todo dia. E o envelhecimento é mais saudável, a saúde é mais forte, as emoções são mais sólidas, a pessoa tem mais estrutura bioquímica, para poder lidar com os problemas da vida. Quando eu falo bioquímica, gente, de ter uma estrutura corporal, física, biológica, química mesmo no seu próprio corpo, com mais saúde para enfrentar os problemas da vida. Isso que eu quis dizer. A pessoa vai ter toda uma série de benefícios que talvez naquele dia onde ela acordou desmotivado, cansada, e ela pensou assim, poxa, vai ser só um dia faltando na academia, mas eu vou lá e tal, eu gastei tempo e me cansei, peguei peso. Ela não está tendo benefício ali na hora, mas ela está acumulando um investimento de longo prazo excelente para a vida dele e para a vida dela.
Compreende? Nós temos que ver a vida no longo prazo, até mesmo para decisões de curto prazo. Eu sempre peço aqui ao final dos devocionais para que você coloque nos comentários a parte que mais marcou, né, no seu devocional. De tudo que a gente falou, tudo que a gente conversou aqui, qual foi a parte que mais marcou? Coloca nos comentários, sempre falo isso. E hoje, a mensagem, para ser sincero, ela se resume apenas nisso. Você pode, claro, aprofundar e ter derivações, ter muitas lições sobre isso. Mas o centro da mensagem é esse. Nós precisamos fazer uma análise de longo prazo, até mesmo para as nossas decisões de curto prazo. Eu lembro que um analista financeiro, ele falou algo muito interessante, isso marcou muito e eu levo isso para a vida inteira. Tem tempo que eu ouvi isso, muito tempo. Isso sempre me marcou. Ele falou assim, muitas pessoas vêm para mim completamente endividados e eles querem fazer uma reestruturação, um plano de reestruturação da sua vida financeira. Aí eu mando a pessoa fazer toda uma lista de todos os gastos, importantes, não importantes, gastos grandes, gastos pequenos, que eu vou ajudar a pessoa a se reorganizar, né? Então, a pessoa tem ali os gastos grandes ou importantes. Vamos pensar, a conta de luz. Não pode abrir mão da conta de luz. Você pode economizar, mas abrir mão não, você tem que pagar. Senão vão cortar a sua luz, né? E vamos pensar, pagamento ali da água, do condomínio, ou às vezes algumas situações. Aí tem os gastos grandes e tem os gastos pequenos. Aí esse economista, esse analista, na verdade, ele falou o seguinte, olha, eu sempre parto dos cortes de gastos menores que existem, dos pequenos gastos que tem naquela lista. Porque aqueles pequenos gastos, eles parecem inofensivos, mas eles comprometem todo o rendimento financeiro no final do mês. Aí tem lá, gastei com uma coxinha e um refrigerante aqui na cantina da faculdade, R$7. Aí você pensa, poxa, eu não estou endividado por causa de R$7. Se você pensar assim, você está pensando no curto prazo. Mas se você vai 20 vezes, 4 semanas, segunda a sexta, 5 vezes na semana para a faculdade, e todo dia você come uma coxinha com refrigerante, que é o seu lanche, 7 vezes 20, 140. Opa, já são R$140. Será que esses R$140 aqui já não pagam uma conta de energia, já não pagam uma conta de luz, já não pagam o seu condomínio? Aí você vai vendo diversas coxinhas com refrigerante no seu dia a dia. Você vai vendo diversos pequenos gastos que, se você fizer um pequeno sacrifício no curto prazo, no longo prazo você tem uma grande reorganização, uma grande recuperação. Entende? Então precisamos olhar a vida com um olhar de longo prazo, até mesmo para tomar decisões de curto prazo. Porque, afinal de contas, o que é o longo prazo, se não uma sucessão de pequenos, curtos prazos? Todas as vezes que nós olharmos a vida e tivermos a impressão que os ímpios estão se beneficiando, os ímpios estão crescendo, os ímpios estão sendo favorecidos, aqueles que vivem errado estão se dando bem, essa visão é uma visão de curto prazo. A palavra de Deus me garante que no longo prazo, o caminho do justo vai ser firmado pelo próprio Deus, enquanto os ímpios serão extirpados da terra. No longo prazo, os polos se invertem. No longo prazo, o cenário é completamente diferente. Você pode se sentir em desvantagem hoje, mas se você confiar no Senhor e confiar na palavra dele, você vai ver que no longo prazo a mão de Deus vai te posicionar onde você precisa estar posicionado. E aqueles que não confiaram no Senhor, infelizmente, serão como palha que o vento levará. Recebe isso pela fé hoje, em nome de Jesus? Então vamos orar para a gente fechar esse devocional. E antes de orar, eu quero convidar você a deixar um like nessa transmissão, se inscrever aqui no nosso canal. O seu like é muito importante, sua inscrição também é muito importante. Eu quero convidar você para fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, porque é lá que eu envio todos os dias o link da transmissão dos devocionais e também as minhas anotações pessoais do devocional. Sempre coloco material completo, rico, que vai te ajudar muito a aprofundar no que nós estudamos aqui. Lembrando que o grupo é fechado, tá? Então não tem conversa paralela, ninguém vai ficar enchendo seu saco, ninguém vai te importunar, não tem 1000 mensagens por dia, na verdade só tem 2 mensagens por dia. O link do devocional de manhã e as anotações em PDF no período da tarde que eu coloco lá. Então vem para o nosso grupo e para você entrar nele, clica no link que está fixado na descrição
ou no comentário fixado. Também temos a comunidade do Discipulado Bíblico, que está uma bênção de Deus, muita gente nova chegando. Eu quero te convidar também. Lá nós fazemos um estudo aprofundado da palavra de Deus, não só de textos em específico, mas de temas, tá? Acumulados, né? Esses temas, módulos que nós montamos para você ter uma visão panorâmica muito mais profunda e sólida da Bíblia. E isso vai te ajudar a interpretar qualquer texto, vai te ajudar a interpretar qualquer passagem da palavra de Deus. Link da comunidade do discipulado também nos comentários, também no comentário fixado, e você pode estar conosco lá. Vamos orar, gente? Santo Deus, nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra, te agradecemos pela clareza que o Senhor nos traz em cada momento que nós nos debruçamos no teu escrito, na tua escritura, na tua voz ao nosso coração, que é a tua santa palavra. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui e eu quero te pedir que o Senhor unja os nossos olhos com uma perspectiva de longo prazo. Assim como a águia consegue enxergar tão distante, nós possamos enxergar longe, para que a nossa perspectiva de longo prazo, uma visão de longo prazo, possa nos nortear, nos direcionar em cada decisão de curto prazo que nós tomamos. Meu Deus, tem misericórdia de nós precisamos muito de Ti. Nos ajuda a decidir, Senhor Deus, pessoas que precisam tomar uma decisão hoje ainda, ou nessa semana ainda, que o Senhor possa trazer clareza, o Senhor possa trazer direção, o Senhor possa trazer paz no coração, meu Deus, e guiar-nos debaixo dos Seus caminhos, debaixo da Sua mão, em Tua direção. É isso que te pedimos e também te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, gente. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E para não perder o costume, comenta aqui abaixo, coloca nos comentários qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.